Sejam bem-vindos, parceiro, parceira, monstrinho e monstrão, como gosto de chamar, mas depois ele vai utilizar os nomes que ele quiser, meu parceiro aqui, sobre mais um podcast nosso Donos das Vendas. Conversa sempre direta, às claras aqui, sobre aquilo que, na nossa opinião, faz o país girar, a sociedade girar, que é o nosso trabalho de vendas, empreendendo, né, pagando impostos. Tudo isso acontece porque tem comercialização de algo, tem venda de algo, né? E a gente sempre traz algum especialista que conhece mais do que a gente. A gente conhece um pouquinho, a gente traz gente boa, inteligente, para falar daquilo que a gente acredita. E dessa vez não é diferente, né? Tenho aqui do meu lado meu parceiro, mentor, né, amigo e consultor de assuntos aleatórios e drinks, meu parceiro Rafael Sanz. Rafa, tamo junto, que bom que você está aqui dessa vez, né? Sempre bom. Eu não ia participar, mas como eu me botei aqui nesse papo porque vale a pena, vale a pena. Porque não dá aquele negócio, pra gente enfrentar uma pessoa desse tamanho tem que ser em dois, tem a gente não vai aguentar, né? Tem que ser, exatamente. Para isso, nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre vendas B2B, vamos falar sobre CS. Tiago, o que é CS? Calma, a gente vai explicar isso já junto com você. Vendas complexas e principalmente, né, não só a nova metodologia, mas esse novo olhar, essa maneira, essa arquitetura de fazer vendas novas que principalmente a pandemia trouxe e acelerou, né? Aquilo que já existia mais ou menos, mas acelerou. E quem está conectado demais com isso há muito tempo e está ajudando as empresas é a nossa convidada, que é a Super Renata. Briguei, estávamos dando muita risada antes de começar a gravar aqui. Risada, você que está no YouTube está vendo isso. Se você não está vendo, você está escutando o nosso podcast. Então seja bem-vindo para você. A Rê, que é sócia-diretora da Latam Winning by Design, palestrante, consultora de vendas, marketing e CS. A gente vai explicar. Vendas e marketing talvez seja mais familiar a você. CS a gente vai explicar. E trabalha com vendas B2B há mais de 20 anos. Ela começou muito cedo. Muito né? cedo. 6, 7 anos ela já fazia treinamento e empresas multinacionais e no mundo todo. É muito legal porque a Rê, ela tem uma visão não só, né, das grandes empresas, médias também, e também não só no que atua no Brasil, mas fora do Brasil. Rê, obrigado pelo aceite do convite aí, viu? Eu Desculpa a gente aí. Vocês, olha, gente, Somos sapequinhas. Não, vocês são incríveis. Obrigada pelo convite, adorei aceitar esse convite com duas pessoas que eu adoro, admiro, sigo e aprendo bastante com vocês também. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar, para dar risada, inclusive, né, gente? Muito, afinal tem que estar divertido. De né? A gente brinca. Espero que vocês não tenham gravado tudo que a gente falou antes. Jamais, né, jamais, gente? jamais. A gente adora o que faz, então a gente se diverte. Exatamente. Né? O que a gente não gravou, a gente vai trazer como pauta aqui. Vai trazer. Galera, a Rê já esteve também com a gente lá no Seus Clubes ajudando. Vai estar com outras coisas aqui. Acabei de informar ela, então. Caso você não sabe, nesse momento. Ao vivo, não tem jeito. Caso você não sabe, você vai estar com a gente, porque vendas ficou um jogo bastante profissional, vendas ficou um jogo bastante complexo também, né? Principalmente depois que se dividiu as atividades, né? O olhar sobre ela e mais do que nunca a questão da velocidade. Então tudo que exige velocidade, né, e crescimento com segurança exige mais indicadores, mais processos, mais gente tomando conta, senão a gente já sabe o que pode acontecer. Talvez você que esteja escutando ou vendo a gente aqui já deve ter passado por desafios, né? Crescer, escalar e acabar tendo que voltar bastante atrás por alguns erros. Então, para isso, a gente vai começar com uma pergunta que é a seguinte: muitas empresas te chamam para ajudar no que a gente chama de final de funil, que é vendas, né? Quando elas te chamam, para quê? Qual é a dor? Para que elas te chamam? O que elas pedem de ajuda? Essa é uma ótima pergunta, porque assim, normalmente quando o pessoal chega, não consigo vender. Não tá dando para vender, a gente quer escalar, né? E aí, quando a gente começa a conversar com as empresas, a primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico de toda a jornada. Ué, mas elas... Bom, aí você... Primeira deixa. Elas estão com problema de venda ou elas estão bem, mas entenderam que dá para crescer, mas não sabe por onde? Onde você vê mais? Então... Ou esse diagnóstico vem com buraco mais embaixo? É muito interessante isso, porque, na verdade, quando elas chegam pra gente, elas falam que elas não estão conseguindo vender. Mas o buraco é mais embaixo. Tá. Porque o problema é, se elas não conseguem vender, isso tem um motivo. Só que se a gente olha apenas para vendas, qual é o problema que também está acontecendo em toda a jornada do cliente? Normalmente é um problema de comunicação, normalmente é um problema de dados, porque eles não têm dados e não estão medindo dados. Outra coisa importantíssima é, o funil está muito aberto, eu não tenho foco, eu vendo para todo mundo. Por que não sabe quem é o cliente ideal. Não faz a menor ideia. Clássico aí. Então, isso é o clássico, rasgando né? dinheiro, né? Exatamente, rasgando dinheiro, eu acho que é a palavra certa. Perfeito. E o que acontece é que, assim, se a gente entra e a pessoa fala, não, mas eu tenho certeza que o meu problema é em vendas. Então, a gente dá um passo para trás e fala assim, que bom, nós vamos confirmar.
né? Por quê? Não vai confrontar. Né? Tá bom, deixa eu só dar... Ok, a gente vai... Vamos olhar para tudo, né? Porque qual é o grande problema? Muitas vezes a pessoa esquece do marketing, esquece do CS e não olha para a jornada inteira. Então ela pensa apenas no que está aparecendo para ela, que é não ter vendas no final. Sim. Mas ela não tem a base estruturante. E eu queria fazer um paralelo. Se vocês roubarem isso para alguma palestra de vocês, a cobra vai fumar. Eu já roubei várias vezes. Eu já devo ter roubado alguma coisa sua. Não, o que eu vou falar agora. É o seguinte, nós precisamos... Não, são parceiros, a gente tem que usar mesmo, é pra todo mundo usar, tá aí. Mas é um negócio incrível. Imagina uma casa construída na beira de um penhasco. Imaginou? Fechou o olho? Beleza. Quando você constrói essa casa na frente num penhasco, você precisa de uma base estruturante. Vocês já ouviram falar de tubulão, sapata? Sim. Pois é, eu não sou engenheira. Mas a minha casa é num penhasco. Então, o que acontece? Se você não constrói com essa fundação embaixo, a casa cai. Literalmente. Na primeira enxurrada, a sua casa vai embora. E o que as empresas fazem, muitas vezes, é que elas não percebem que elas não têm essa fundação básica. Perfeito. Que é entender... O estrutural. O estrutural, que é quais são os processos. Quais são os dados necessários? Como é que a gente estrutura isso junto com o nosso time? Quem a gente traz para o nosso time para trabalhar junto com a gente dentro do que a gente precisa fazer? E não simplesmente sair contratando um monte de gente. Vendedores, traz vendedor para cá. Então eu preciso saber o que eu preciso, como que eu preciso que essa pessoa performe, quais são os dados estruturantes para nortear todos os meus processos, como é que eu meço esses processos, se eles estão indo bem, se eles estão indo mal. Então a base estruturante para essa casa não cair, as pessoas às vezes esquecem. Óbvio, né? Não generalizando, claro. mas olhando para isso acontece muito nas empresas. E são predecessores para o crescimento. Exatamente, né? Não adianta, exatamente. Né? É muito louco isso. Eu faço uma analogia parecida, que é o do botar o foguete na Lua, né? Antes de botar o foguete na Lua, você tem que montar uma plataforma de lançamento. Perfeito. Sem a plataforma de lançamento, o foguete não vai para a Lua. Então não adianta nada querer tracionar algo que você não tem o estrutural antes para poder dar esse suporte, né? E me diz uma coisa, pegando esse gancho no que você falou, a melhor forma de ter essas definições seria analisando seus próprios dados históricos, etc. Mas a gente sabe que não é tão simples assim por dificuldade de acesso aos dados, desestruturação dos dados, um bando de dados e não um banco de dados. Como é que você vê isso? Porque se eu não consigo analisar ou ter acesso ou usar esse insumo, que são os dados e são verdades, para onde que eu vou? Assim? O que eu faço? Isso que você está falando, Rafa, né? Por isso que eu brinquei sobre o estruturante, né? E do que é... Assim, esse balde de água fria, choque de realidade, cara, né? Assim. É muito surreal, porque muitas vezes quando você fala com as empresas e você começa a fazer esse trabalho de diagnóstico, a gente pede quais são os dados que você tem. Me traz todos os dados. E uma coisa super comum que a gente escuta é: esses são os dados, mas eles não são confiáveis, tá? Você pode usar, mas olha, veja bem... Gente, dado... Minha mãe é professora de matemática, minha família inteira é de ciências exatas. 2 mais 2 é igual a 4. Perfeito. Tipo, dados são exatos. Perfeito. Então, como é que eu não vou confiar num dado? Então, isso que acontece com as empresas que eles trazem pra gente é uma coisa extremamente preocupante. Né? Então, como é que a pessoa tá crescendo? Como é que a empresa tá crescendo? Por sorte, né? Sim. Você está num mercado bacana, que está crescendo muito, e você consegue ter a sorte. Você tem a falsa sensação de que o teu negócio é seguro e que você está fazendo direito, entre aspas. Só que quanto antes você estruturar e organizar esses processos, esses dados, melhor para você poder escalar. Então, a base de todo o processo é entender o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são esses dados, quais são os processos. Volta 2 casinhas no tabuleiro. Exato. Né? Às vezes bem mais. Okay. Mas a gente tem que olhar, temos que dar os passos para trás para poder avançar. Né? Então, por isso que a base estruturante, que a gente começou falando sobre isso, é fundamental. Então, quais são os processos? Quem são as pessoas dentro desse processo? E outra coisa, né? Quando a gente começa a fazer esse processo de diagnóstico, quando você conversa com a diretoria, a empresa é uma. Quando você conversa com o pessoal que está em chão de fábrica, a empresa é completamente diferente. Talvez seja... Total. Tem um exercício que eu uso nos meus workshops, que é alinhamento de prioridade, né? Então a gente roda, a gente separa a sala quando está, a gestão, separa assim num canto, mano, e os vendedores do outro. E aí o vendedor tem que montar o que é prioridade para ele e o gestor tem que escrever o que ele tem certeza que a equipe tem prioridade. Cara, Nossa, a equipe dele, Nossa Senhora! Cara, a hora a gente fecha, a gente cruza, né? Cria um gabarito. Então, assim, aí por que eu notei a primeira palavra que você falou? Comunicação. Né? Então, claramente, né? Claramente. Eu tenho certeza que a minha equipe sabe o que é prioridade, né? Porque eu já comuniquei de alguma maneira. E sim, 100%. Não estou falando que é 100%. Nos exercícios, toda vez, sem nenhuma exceção, dá desalinhamento. Grande. Então, assim, às vezes a equipe nem faz, não é porque ela não quer, ou porque é preguiçosa, é porque para ela não é prioridade
aquela execução, né? Então, talvez o diagnóstico seja a parte mais importante de todo o projeto, né? Porque você vai entender. O pessoal muito resistente com relação ao que dá no diagnóstico quando você apresenta. Eu imagino até porque eles chamam vocês para vender mais e você chega com balde de água fria, entre aspas, e fala, cara, não vai vender mais agora porque tem outro trabalho estruturante que precisa ser feito antes. O cara fala, mas não foi por isso que eu te chamei, pra acelerar. Fala, mas um é predecessor do outro, né? Dá um treinamento para ajustar na equipe, né? Cara, mais fácil. Exatamente Tem isso. resistência, não? Tem? Muita. E é interessante que assim, não, mas eu tenho certeza que é vendas. Eu tenho certeza que o meu problema está aqui, né? Então, o que a gente faz, a gente não vende, né? Quando a empresa, não, eu tenho certeza, a gente quer fazer só um trabalho nessa parte. Especialmente no Brasil, a gente não faz esse trabalho sem a gente começar pelo diagnóstico. Perfeito. Porque senão a gente erra junto com eles. Sim. Né? E aí, começa a acelerar um projeto meio... Não vai dar certo, né? Outra coisa importante é chamar as áreas envolvidas. Então, para fazer um trabalho como esse, você precisa trazer marketing junto com vendas, junto com CS. Meio top-down, assim, também, E né? aí começam os problemas. Porque as áreas estão muito ciladas. Então, cada um está no seu silo. Marketing tem certeza do que é a comunicação, do que eles estão fazendo. Claro. Vendas tem certeza do que foi falado para eles que eles precisam fazer. E CS tem certeza do que precisa fazer. Só que entre eles não tem comunicação. Então, no final das contas, ele começou um monstrinho, usando seus monstrinhos. Começou um monstrinho aqui, um monstrinho aqui, um monstrinho aqui. Cada um começa a se transformar num monstro maior, que não se comunica com os outros. E a comunicação falha e bloqueada entre as áreas faz com que simplesmente a empresa se transforme numa outra coisa, né? Então, quando a gente faz um projeto como esse, a gente... É assim, condição sine qua non que a gente tenha todas as áreas trabalhando juntas. E aí é um problema grande. E aí você faz talvez um workshop com as lideranças, de integração, para ser top-down ali. Então, o top-down... Correr meio cultural, assim, né? Tem várias coisas sobre cultura, né? E a gente pode entrar em cultura, porque assim, se a empresa fala, não, eu sei o que eu preciso fazer e vocês vão fazer do jeito que eu quero, a qualquer custo, isso é muito ruim para todo mundo que está embaixo. Né? Então, top-down, até certo ponto, vale a pena. Mas depois, o pessoal da base precisa comprar. Porque senão já era. Porque o tático são eles, né? Eles vão Exatamente. colocar o plano em prática. Exatamente. Outra coisa muito importante é que a gente não faz nada sozinho. A gente faz sempre a várias mãos. Né? Então, a gente sugere... Então, a gente faz o diagnóstico. Então, entendemos tudo o que aconteceu. E aí, a gente sugere as ações a curto, médio e longo prazo. Sugeridas essas ações de médio e longo prazo, eles têm que aceitar. A empresa aceita ou não. Então a gente... Porque o diagnóstico e a identificação do problema, você fala qual problema a gente vai endereçar Exatamente, para pelo menos a gente começar a andar na velocidade certa ou gerar o mínimo resultado aqui, né? E aí, quando a gente faz isso, já tem vários low-hanging fruits. Então, coisas que o cara, só da gente provocar as pessoas, que nem você estava fazendo aqui, não, peraí, comunicação. Aí a pessoa fala, não estou me comunicando com o meu time. Então, só da gente provocar, as pessoas já começam a ter vários insights do que precisa... não estou fazendo, não acredito. Tipo, CRM, por que as pessoas não estão preenchendo o CRM? E aí elas começam a falar, já vamos colocar em prática agora. Né? Depois do workshop, tem muitas coisas que acontecem que as pessoas já conseguem colocar em prática. Aí você levantar uma bola aqui, que essa é até fácil, né? Fica fácil de bater. Até me ajustei aqui na cadeira. Incomoda tanto que a pessoa... É assim, quando você tá... Por isso que tem que estar o ouvido aberto. A pessoa, não, peraí, vamos falar sobre isso, né? É uma alergia que sobe, né? Bom, que tem resistência, tem. Bom, boicote, então, né? Por parte, na hora que você quer juntar, né? Que você falou, cada monstro quer viver na sua caverna, né? E depois juntar fica difícil, então acho que tem até mais. E aí vem um assunto que é... batata 100%, que é a questão da utilização do CRM. Eu acredito que quando você, né, começa a implementar, vai ter que entrar ali a ferramenta, né, que vai controlar, levantar os números, né, até ali. Aí eu vou colocar a dúvida da galera. Pô, como que eu faço para a galera engajar para implementar o CRM? Tem uma maneira de eu vender isso melhor? Como você partindo monta? até do princípio que tem que ter. Isso eu não vou nem colocar aí. Galera, tem que ter. É um jogo de números. Venda hoje em dia é jogo de números, né? É científico. Como você faz isso a hora? Porque assim, né, você não faz só isso. Você amarra isso com outras coisas. O que você faz aí? O que você tem dificuldade? Então, eu fiz de propósito. Não sei Essa se você percebeu, CRM. A pessoa, gente, você percebe quando você diagnostica corretamente a dor da pessoa, quando ela começa a ficar um pouco desesperada. O problema do CRM é um problema cultural nosso. Eu não quero preencher, eu sou vendedora há 1000 anos e não quero fazer isso. Sou rockstar, fecha um negócio. Faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, né? Então temos esse tipo de gente. Os melhores vendedores são os mais indomáveis, inclusive. Nem sempre. Ok. Não, okay. Cuidado. Não deveriam, não deveriam, né? Sim, exatamente. A falsa percepção deles, mas não na prática. Eu prefiro ter um vendedor pior
que seja domável e consiga ter previsibilidade, replicar esse cara, do que ter um indomável que eu não sei o que vai acontecer. Em geral, assim, das nossas experiências, quando a gente vai implementar as nossas atividades lá, em empresas que são bem maturas, isso é batata, né? Porque quem é o dono da empresa é o melhor vendedor, não é o dono. Aí ele realmente tem uma resistência a boicotar, né? Isso acontece também nas suas operações. E isso acontece em médias grandes ou é só pequena? Todo mundo. Todo mundo. Mundo. Ó, fica primeira qual coisa. É essa, vou colocar Qual é a câmera? Igual o Cerverola. Me acende a luz. Cara, presta atenção aqui. Então, fique tranquilo. Dói em você, mas dói quase dói em todo mundo. Dói em todo mundo. Pequeno, médio e grande. Então, presta atenção aqui como que faz isso na prática. Não, vamos lá. Eu acho que ninguém tem a resposta ideal, né? Então, atenção, pessoal. Não existe um potinho de ouro no final do arco-íris. Primeira grande coisa. Segunda grande coisa. Já temos o thumb preparado aqui, galera. Ó. Como já sabe, né? Qual o thumb vai ser. Fica tranquilo, Rê, não vou te ferrar. Como fazer seus vendedores preencher CRM. Agora a Rê vai explicar. Pronto. Então, o que acontece? Depende muito da empresa. Você tem que usar as táticas que você consegue dentro da empresa. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que você conheça muito bem qual é o dia a dia de todo mundo que está na ponta usando o CRM. E eu vou falar por mim, né? Quando eu fui obrigada a primeira vez a usar um CRM, que ninguém falava sobre CRM, negócio, meu Deus, e agora? Vão me controlar, vão ver onde eu tô, o que eu tô fazendo, quantas horas, quantos minutos por dia eu tô trabalhando. Né? Parece que é controle. Ferramenta de controle. Primeiro, precisa tirar isso da frente dos caras, para entender que isso é uma ferramenta de auxílio para os vendedores e para toda a empresa. Segunda grande coisa é mostrar que o cliente não é do vendedor. Ele é um cliente da empresa. Tem muito de educação isso. Educação as dores. Isso, educação, né, Perfeito, Rafa? perfeito. Passa a mão aí na cabeça do conta que ele tá tendo educação. A outra coisa muito importante é entender o seguinte, a cultura da empresa. Então, assim, eu já participei em cultura de empresa onde o CEO dava porrada em todo mundo. Então, a gente terminou o treinamento e a gente falou, olha, para você passar na prova, a média é 7. Quando terminar a prova, vocês precisam tirar a média 7. Não é difícil a prova, mas você precisa fazer as coisas, estudar, né? E o cara mandou um e-mail em cima do meu e falou assim, quem não tirar 7, tá na rua. Nossa, legal pra caramba. Como assim? Entendeu? Aí você vai, pelo amor de Deus, não é assim. Então, assim, a cultura do medo não funciona. A cultura da porrada não funciona. Qual é a cultura que funciona, ao meu ver? Quando você estabelece um entendimento em toda a jornada de que todo mundo vai se beneficiar pela utilização do CRM e que no momento de crise com o cliente, você precisa das informações que estão no CRM para você reter esse cliente lá dentro. Se você conseguir passar essa mensagem, comece pelos porquês, Simon Sinek. Se você explicar o porquê por trás do CRM, aí as pessoas começam a se conscientizar do porquê é importante o CRM. Que não é apenas para mim, para o Rafa ou para você, Thiago. Isso é importante para todo mundo. E a partir desse vender mais também. Para tudo. Claro, o próprio vendedor, para ele, é um super ferramenta. Se eu sou uma vendedora, quem fez antes tem que passar para mim a bola redondinha. Se eu sou uma vendedora, eu tenho que passar a bola redondinha para o CS, senão os caras não vão reter. E no final das contas, todo mundo perde, a empresa perde, e eu posso perder o meu emprego se a empresa for mal. Então, no final das contas, é uma questão cultural, de entendimento do porquê o CRM é importante de ser preenchido dentro. Aí o cara vai falar assim, pô, mas eu tenho um caderninho, meu caderninho tem tudo aqui, tá tudo anotado, eu preciso disso. E essa é minha carteira de clientes. Não mexe com a minha carteira de clientes. Eu acho que tem muito disso, cultural, do tipo, é meu cliente. Fui eu que trouxe. A partir do momento. Uma visão de representante de vendas, assim, que é aquele cara da carteira. Esses 20 anos. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Essa dificuldade com o representante é muito maior do que com um CLT, né? Mas assim, a partir do momento que você colocou essa pessoa, esse cliente dentro da empresa, esse cliente é da empresa. Então, se você não quer, não coloca, você não vai vender para essa pessoa dentro dessa empresa. A partir desse momento, esse cliente é da empresa. E eu acho que isso é a questão cultural, de como é que a gente ensina as pessoas de que a partir de agora ele faz parte de um todo. Todos nós somos responsáveis por manter esse cliente satisfeito, impactado, para que ele continue aqui por muito tempo. Eu falo que o CRM ele é, assim, parece ser uma ferramenta, na verdade ele é uma cultura, né? Porque é todo, né? Porque é uma cultura de preenchimento, né? De utilização e de retirada de dados dali para poder usar. Exatamente. Tá melhoria contínua dos indicadores. Porque pode estar lá, pode estar preenchendo. Né? Se ele não é usado, a empresa não é baseada em data, né? Então, assim, é uma cultura antes que todo mundo entenda. Outra coisa importantíssima, né? Falando sobre isso quando a gente está dentro do CRM, o que precisa ser colocado lá dentro?
Eu fui lá, depois eu subi no elevador, aí não sei o que lá, tomei um cafezinho. Não importa. Quais são os dados fundamentais que eu preciso do meu caderninho passar para o meu CRM? Por quê? Que todo mundo entenda, que tem uma estrutura. Inclusive a organização dos dados dentro do CRM. Isso depende da empresa, né? Quais dados ou tem alguns indicadores que vocês já algumas sempre coisas orientam? são básicas para todo exemplo? mundo. Por exemplo, quais são os dados? O que eu vou perguntar para o meu cliente? Quais são os dados que eu preciso de informação? Se eu vou vender, o que eu vou vender? Qual é o impacto que eu quero causar? Antes de fazer uma reunião, eu preciso me preparar para saber o que eu preciso tirar dessa reunião. Perfeito. Então, eu não vou simplesmente tomar um cafezinho e fazer uma reunião aleatória. Quais são os dados que eu quero trazer? Eu estruturo isso, junto com o meu time, quais são os dados mínimos que eu tenho que trazer para colocar no CRM. O resto todo não importa. Importa esses dados básicos que eu preciso trazer para fazer a mensuração, para saber se esse cara está mais quente, está mais frio, como é que a gente educa. Faz sentido a gente vender para eles agora? Perfeito. Não faz. Eu ainda preciso educar esses caras. Perfeito. Outra coisa importantíssima, que o CRM é fundamental, é para mostrar o que ainda falta a gente educar essas pessoas, antes de vender para elas. Que quando eu trabalhava na rua, sendo vendedora no campo, representante de vendas, que eu já fui um pouco de tudo, era o famoso empurroterapia, ou se não, falar que eu vou tuchar o meu cliente. Tuchar, entubar. Você lembra disso? Bota o cliente para dentro, dependente Qualquer de qualquer forma, coisa. não Não o importa. cliente que tem a fit, que é o cliente que retém, que tem essa pudesse me jornada, arrepender. a jornada mais ampla e que gera retenção em LTV, que eu acho que é uma grande virada, já pegando no assunto retenção que você falou, que tem tudo a ver com ter as informações para reter e também ter a visão do predecessor de vender para as pessoas, para as empresas certas. Caso contrário, você está botando o cliente para dentro, você está botando um problema para dentro que ele não é adequado ao que você Perfeito. oferece, né? Acho que isso é uma visão que é até deveria ser uma boa prática, mas os donos das empresas acham que a empresa cresce só com mais clientes, não com bons clientes, clientes retidos. Ó, só para cortar, para fortalecer essa sua afirmação. Eu tive agora, há umas 2 semanas, dando um treinamento numa empresa e a empresa não deixa os representantes limparem a carteira. Não deixa, é proibido. Imagina, no meio do treinamento eu falei, né, fui fazer um trabalho, né, de rota para os representantes. Eu falei, cara, primeira coisa, você precisa ter tempo versus atividade, porque é 24 horas, isso não negocia. Então, assim, demite cliente C&D, né? Sim, Perfeito. Sim. Na hora do Pelo café amor. a galera veio e tal. Eu voltei e falei, galera, escuta aqui. Eu falei, eu sou contratado para ajustar a coisa, não sou contratado para agradar o dono. Claro. Então, se você não limpar, os representantes fingem que trabalham, Sim. fingem que tem uma carteira grande. Eu falo Exatamente. E aí, olha o nível, assim, gigante. É o que a Renata falou lá, né? Tem gente vendendo pra caramba e acha que tá fazendo certo. Perfeito. Olha o nível. Você imagina quanto de dinheiro não tem parado nesses C&Ds que poderia ter uma operação de inside apoiando a representação, mas simplesmente porque tem esse pensamento, cara, só O cara é lado. apegado, né? É muito apegado. Não deixa a empresa de distribuição não deixa o representante limpar a Nossa carteira. Senhora. Finge que trabalha. Você acha que consegue visitar? Claro. E não consegue fazer com Claro, isso, né? claro, Então, claro. só para fortalecer isso mesmo que acontece. Não, eu tava falando aqui até porque parte do que eu acho que é bacana da metodologia de vocês é que vocês foram dos primeiros a falar sobre essa jornada mais estendida, que vai desde a aquisição para vender para a pessoa certa, para que ela tenha... Depois que converte, começa uma outra história, né? A história de entrega de valor, de adoção do produto, expansão de novos produtos e até para que feche esse flywheel aí que o cliente feliz recomenda a outros clientes e faz a máquina girar, né? E cada cliente que um cliente meu traz a menos um que eu precisei pagar para trazer. Com certeza. Né? Então essa parte de retenção pós-venda, que eu acho que é super, uma das mais negligenciadas que eu acho nas empresas, e vocês, isso faz parte da metodologia de vocês, assim, né? Core do negócio. Conta pra gente aí, funil ampulheta, funil borboleta, como é que vocês chamam, flywheel lá, mas é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que isso é muito legal e vocês, certamente, pelo menos na minha percepção, foram os primeiros a colocar isso na mesa da importância, né, dessa roda girar, né, com essa jornada mais longa de entrega de valor aí. E principalmente com essa, aí já deixa da questão do CS, né? Que é uma parte Sim. indispensável para que, né, essa roda possa girar. Customer Success, né? Então, explicar isso dentro dessa metodologia de vocês, que é muito bacana, Tem como uma funciona lousa ela. pra gente fazer, como é que nós... Nossa, aqui vai ter Vamos que lá. imaginar. Vamos lá, vamos imaginar, vamos fechar os olhos. Igual aquelas fecha novelas os olhos. antigamente de rádio. Música, DJ, música, por favor. O que é dentro dela e o que é Vamos lá. CS, né, pra galera. Vamos lá. Então, calma, vamos por partes. Boa. Primeira coisa, imagina uma jornada do cliente, vamos fechar os olhos. Então imagina, o Rafa falou aqui sobre gravata borboleta, ampulheta deitada, como vocês quiserem chamar.
Imagina uma gravata borboleta, né? Uma ampulheta deitada. Do lado esquerdo, nós temos a parte de aquisição de clientes. Certo? Que é quase que o funil tradicional, o funil tradicional que está deitado. Perfeito, né? E aí, se a gente imaginar um funil tradicional, vamos começar com o funil tradicional. Se a gente faz... Vamos desenhar, Rafa. Boa. Se a gente faz o funil tradicional... Se a gente faz... vamos tentar falando junto. Se a gente mostra um funil tradicional, o que acontece? Eu tenho os leads aqui em cima, né? Então, imagina que a gente está fazendo o funil aqui, eu tenho os leads, eu vou qualificando esses leads até que eles se transformem em os clientes. Converteu, beleza. Oba, yes, ganhei minha comissão. Beleza. E aí aconteceu o que com esses clientes? Isso aí. Eles caíram num limbo. Porque não aconteceu mais nada. Se é um funil, né? Sim. Qual é o grande problema? A partir do momento que a gente fecha esses clientes, eles começam, como você mesmo disse, Rafa, uma nova jornada. Sim. Que é como é que eu faço para mantê-los felizes, impactados, para que a gente continue com esses clientes dentro de casa. Claro. Então, quando a gente olha para isso, acontece do lado direito da nossa ampulheta, a segunda parte, que é a parte de expansão. Nessa segunda parte, que é a parte de expansão, tem muito do CS. Certo? Quando a gente olha para ele, então, imagina assim, do lado esquerdo, aquisição, nós temos principalmente marketing, vendas ali, né? Pré-vendas, vendas. Perfeito. Fechei, onboarding, CS, expansão. Então, onboarding, eu até brinco, né, quando a gente está fazendo treinamento. Então, eu fechei o cliente, eu coloco ele numa almofadinha de seda e começo a transportar ele delicadamente para o onboarding. Porque aqui é o momento em que ele está muito suscetível a outros concorrentes, todo mundo tem concorrente, a outras oportunidades ou ao arrependimento do comprador. Ou a própria ansiedade de ver o negócio acontecer, né? Então, assim, você precisa estar muito junto desse cliente, e a gente tem um exemplo claríssimo do que aconteceu agora. Qual é o maior exemplo que a gente tem de arrependimento do comprador? Agora acontecendo no mundo real. Elon Musk. Elon Musk, né? O cara se arrependeu e falou, peraí, não é exatamente isso. O que eu estou comprando? Estou comprando um gato, estou pro leve? Não, peraí, deixa eu ver direito. Essa como tinha os 7 dias de arrependimento? Entendeu? De 40 bilhões. Só isso, né? Então, assim, isso acontece no dia a dia. E esse cara que deu, ele vai dar churn onboarding, né? Ele não vai... Quando ele fecha com você, ele pode falar, eu quero comprar de você, mas não pagou. E não assinou o contrato ainda. Então, a hora do onboarding é uma hora extremamente delicada para que você explique o que você está vendendo, o que ele vai receber. O alinhamento da expectativa do que eu queria para o que você me vendeu. Exatamente. Né? Expectativa versus realidade. Aí você precisa estar muito próximo dessa pessoa. Então, na parte do onboarding é onde você precisa alinhar a expectativa, explicar exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, com quem, etc. Tem muito de educação aí também. Muito de educação, alinhamento, expectativas. Perfeito. E vender o que realmente vai ser entregue. Total. Essa é outra coisa. Né? Então não adianta vender uma coisa que você não vai foi o que entregar. aconteceu lá no caso do Elon Musk, né? Exatamente. Quando olhou, abriu o capô do motor, ele falou, esse motor não é muito bem o que você me vendeu. Comprou o carro à noite, né? Sem ver, né? Exatamente. E aí a gente chega na parte do uso, que é a hora do impacto. Então, como é que a gente impacta os nossos clientes? Quando a gente efetivamente entrega o que a gente vendeu para eles. E aí eu começo a impactar as pessoas de forma racional, quando eu estou falando sobre grana, quando eu aumento o faturamento desses caras, ou quando eu diminuo o custo que eles têm. Né? O que eu estou entregando, aumenta o faturamento ou diminui o custo. E no momento em que eu causo uma experiência melhor para os clientes, para todo mundo que está ali dentro. Então, usabilidade é uma experiência emocional. Então, esse é o impacto. Putz, que legal. Vocês estão aumentando meu faturamento, diminuindo meu custo, melhorando a usabilidade. Excelente, continuo usando. Aí eu começo a ter realmente valor no que eu comprei. Perfeito. E aí, tudo que a gente quer, aí começa o CS. O CS vai acompanhar essa entrega, vai entender o que está acontecendo e mapear novas oportunidades que podem acontecer na última fase da nossa ampulheta, que é a fase de expansão. Perfeito. Na fase de expansão, a gente tem renovação, quando o cara compra mais usuários, por exemplo, da ferramenta, ou quando ele indica para outras pessoas, né? Para outras empresas. E aí você pode usar referenciamento, testemunho, etc. E a expansão também fica sob os cuidados do CS. Depende da empresa. Muita gente está usando expansão com account managers, por exemplo. Perfeito. Né? Perfeito. Então depende eles trabalham muito em da conjunto, estrutura. passa para... Exatamente. Para a galera aqui que não sabe, CS é o Customer Success, é o sucesso do cliente, que é uma área ou uma pessoa que está ali acompanhando essa jornada para ver se está sendo tudo feito conforme, se o cliente está usando as soluções do jeito correto, garantindo que as coisas sejam... No mercado tradicional seria, é a parte do pós-venda, pós-venda, né? O relacionamento. Relacionamento. Seria né? mais isso. O nome é mas bonito. você sabe que é muito interessante que muitas empresas falam, eu tenho CS. Quando você vai ver, é suporte. Isso. Perfeito. Então, é isso que que eu falo. sucesso quer aquele use do jeito correto, que tenha Isso. uso pleno, retenha, chame mais gente, não é suposto, não é reativo, Não é suporte. quase que Atenção, ativo. pessoal, atenção bom, né? nesse momento, isso é muito importante.
Customer Success não é suporte ao cliente. Perfeito. Não é uma coisa passiva. Perfeito. O CS, pelo CS, Customer Success, sucesso do cliente, é a pessoa que vai ativamente atrás desse cliente para entender como ele está tendo sucesso com a ferramenta, Perfeito. implementação de tudo que você vendeu. E CS serve para qualquer mercado, segmento? Ou tem alguns Na minha melhores? visão, Claro que no... eu acho que dá para todo mundo. Eu acho que você pode usar essa ampulheta para todos os mercados. E isso, pô, No mas eu imobiliária, sou será? imobiliária. Claro que sim, porque depois que você vender um imóvel, quem garante que esse cara não vai comprar Vai ter um uma outro trilha. imóvel? Não, que sem ele vai contar que você comprar- pode expandir serviço, é E- seguro, e a outras manutenção, pessoas, a indicação. Né? Ele vai indicar para outras Cara, pessoas. essa escuta aqui do Rafa, cara. E porque indicação é uma quanto coisa perde- mais importante. É, Os indicação caras perdem. do serviço, né? Sim, Às vezes sim, a imobiliária, se ela não tem, tem, vende seguro, mas é fraco. Eu falo, Por quê? Porque não tem um trabalho de CS. Esse cara, imagina, uma pessoa que mora numa casa, quantos serviços, produtos, Total, aliás, ele não pode total, ter, ele pode total. criar dentro, Exatamente. né? Mas- Segurança, manutenção, É, seguro, exato. indicação, tudo isso. E mais- ninguém vai indicar serviço medíocre, né? E ninguém vai continuar pagando serviço medíocre também. Que é Então, olha que legal, né? Você que tem imobiliário aqui, né? E tem a parte de locação. Pô, locação, geralmente, sei lá, a pessoa vem de outra cidade, vai morar lá. Você imagina que tudo que ela precisar, ela vai precisar de um serviço, de um apoio. E eu não conheço alguma imobiliária que tem um trabalho, por exemplo, de acompanhamento e venda de land expand, né? eu não, O cara ele faz. eu não tô aqui, a gente não tá aqui pra fazer jabá nem nada. Não, mas mas tem se tiver- imobiliária do Sales Club, que tá fazendo? Home Hub, que está montando exatamente o hub de Então, tá serviços para poder, já tem de forma madura o de aluguel e venda, e está montando o marketplace / hub de serviços para poder expandir e ter mais retenção. Tem outras que estão fazendo também, tem várias legal. no mercado. Sim, Olha sim, lá. é porque Mas- isso é próximo da gente, então... Mas assim, o mais importante, aí a pessoa fala assim, poxa, mas como é que eu faço isso? Mas isso aí vocês estão falando só para empresa gigante. Parece distante. Não, isso é para qualquer empresa que escute os seus clientes. Perfeito. O problema é que a gente, muitas vezes, passa por cima e a gente não está aberto a escutar ninguém. Né? Se a gente não escuta e a gente não pergunta, a gente não vai identificar novas oportunidades para que a gente possa observar novos serviços que podem ser ofertados. Nossa, ou novas coisas de expansão que podem Eu acontecer. posso que você falar não um tá- exemplo muito legal que tem tudo a ver com o que você falou, e eu acho que isso quase tem que ser cultural e não só na figura do CS, porque oportunidades todo mundo tem que estar aberto, assim, todos da empresa precisam estar com o radar ligado para oportunidades com clientes. Então aconteceu hoje, aqui com um cliente nosso, o meu cara de operações, que não é um cara de fazer upsell, porque ele é um cara de operações, falou: Rafael, fiz uma reunião com o cliente, identificamos que ele precisa de algo que é extra escopo, mas que tem uma demanda ali técnica que a gente consegue entregar, ele precisa disso urgentemente, não é o serviço que a gente entrega, mas eu acho que temos uma oportunidade ali de fazer esse upsell, de vender esse serviço pro cara. Não é o nosso core. Eu falei: cara, ótimo, obrigado, ótima oportunidade. Você se sente seguro em fazer? Eu me sinto seguro, vou organizar aqui a demanda e tudo, vou seguir em frente. Eu falei: ótimo, é um cara que não tem não seria a pessoa responsável por incentivar uma venda ou uma expansão, mas que por uma questão cultural ali da nossa empresa está com o radar ligado, e sempre que a bola está quicando, ele fala: Rafael, chega junto porque tem uma oportunidade. Acho que isso tem um quê de cultura também, Não, né? total. Eu acho que a melhor total. definição, então, do CS seria que você falou, Zé, ter alguém genuinamente interessado no cliente, né? E aí vem o ato que você falou de perguntar. Foi o que aconteceu justamente Gente, agora. mas Sim. isso, a palavra é genuinamente. Porque de verdade eu preciso querer ajudar quem está do outro lado. Então, uma das coisas que a gente mais percebe é: eu estou fazendo meu trabalho, vou correr, vou fazer, vou empurrar. Por quê? Porque a gente está pressionado por meta, nós estamos pressionados por número, nós estamos pressionados pelo que está acontecendo. Então, Que papo da hora. exatamente. Os problemas, E aí, os Tom, problemas transbordam também. Esse problema que parece que não é exato. seu, pode ser que no Mas fundo nós, atrapalhe o seu mas, trabalho olha também. só, imagina que nós três somos uma empresa, né? Você é marketing, eu sou vendas, você é CS. Não importa se o problema aconteceu aí, aqui ou aí. Se nós estivermos conversando e a gente estiver se comunicando dentro da empresa, Claro. quem a gente quer beneficiar? Nosso cliente. Sim. Olhando para a jornada, não importa quem está tocando no Animal. cliente. Importa o que a gente quer fazer para esse cliente ter sucesso dentro da nossa empresa. Para a gente manter ele impactado, para que ele fique simplesmente maravilhado e não Sim. queira mais ir embora. Perfeito. E isso faz parte de todas as áreas que tocam no cliente. Não importa quem é. Então isso é cultural, mas nós precisamos pensar assim. Tem que ter, Se as- tem que se ter as um pessoas- departamento, tem que ter alguém, um pai, uma mãe para... Pai, uma mãe, mas pra- assim, pra- a cultura tem que ser: eu preciso fazer bem para o meu cliente, não importa quem eu sou. Então, se a pessoa tá ligando, é a tia do cafezinho, ela ouviu alguma coisa que o cliente não tá legal, olha,
esse cliente teve alguma coisa, tal, eu ouvi aqui, ele não Exatamente, tá... E aí, exatamente. não importa a pessoa, né? A gente sempre tem uma oportunidade de aprender alguma coisa e saber fazer perguntas, eu acho que é a coisa mais importante dentro da comunicação. E depois de fazer as perguntas, escutar as respostas. Perfeito. Essa parte Expectativa é difícil, sim. porque Acho nós que vendedores adoramos falar. Vamos falar a real. Verdade. Né? assim, volta atrás a cultura da empresa, né? Porque pouca gente ainda utiliza, sei lá, um NPS mesmo, uma questão, né, desde um serviço mais básico de escutar o que foi feito, porque às vezes, né, você não quer escutar. Não quer escutar. Né, essa entrega. É difícil E aí escutar, quando né? porque a maioria das empresas ainda deixa a parte de, vamos generalizar aqui, de pós-venda, né? Sim. Na mão ainda dos vendedores, o vendedor faz com quem? Quando ele se sente mais à vontade. Lá não tem a informação que você precisa, né? Então, assim, é duro, dói, porque quando volta uma resposta, né, quem vê nunca mais desvê. Então, na hora que você tem resposta, o que você faz? Mas, você vai dormir, mas você sabe que, por exemplo, aquilo tá cheio de problema no negócio, né? Então, assim, escutar talvez seja mais difícil que perguntar. E tem mais uma coisa importantíssima no que você falou aí. Então, assim, quem são as pessoas responsáveis? Putz, e aí a pessoa que é o vendedor ou a vendedora que está ali lidando e falando, não vai ser a pessoa que vai escutar, vai ter uma atitude diferente. Acho que o mais importante é qual é a atitude que a gente quer das nossas equipes. E buscar pessoas com essas atitudes, já dizia minha avó, que as pessoas nascem com as virtudes e atitudes, né? É muito difícil, às vezes, você mudar, tipo, uma pessoa que é do comportamento e a mal, personalidade, né? sim, sem dúvida. Cara, você não vai mudar, Sim, né? justamente. Bem difícil mesmo. Sua avó tinha razão. Mas é muito importante que a gente entenda assim, beleza, quem que a gente quer dentro do nosso time? E aí buscar pessoas parecidas com aquele tipo de pegada atitude. de personalidade, né? Exatamente. Por quê? Eu posso falar de a primeira grande, um momento assustador da minha vida profissional. Eu era super nova, eu era vendedora, e tinha uma equipe de vendas dentro de era uma distribuidora de ração. E tinha um cara que vendia muito. Né? Sempre tem aquele cara, aquele vendedor, não, porque eu faço, aconteço, eu apareço, eu sou o cara, eu levo essa equipe nas costas. Sim. Tá visualizando Se essa não pessoa? se não fosse Se não fosse eu, essa Sim. empresa já tinha quebrado. E ele chegava e cantava de galo todas as vezes. E todo mundo, puta, lá vem o cara e tal. Todo mundo Rockstar, escuta, rockstar. Sou eu, cara, né? O que aconteceu? Um belo dia ele chegou, tava de ovo virado, como sempre, e aí ele começou a dar de galo. Só que o dono do distribuidor, que era um cara baixinho, pequenininho, Bravo. também tava muito bravo naquele dia. baixinhos são bravos. Os baixinhos são muito bravos, cara. Deixa E eu nesse falar dia lá, ele tava né? virado. Daqui a pouco. Nesse dia o cara tava virado. O que aconteceu? O cara começou, não, porque eu levo... A hora Choque que ele de ego. levantou, Aí jogou o cara ela. já jogou e falou assim, pega tuas coisas e vai embora, eu não quero ver nunca mais a tua cara na minha empresa. O cara olhou assim, todo mundo em choque, né? Tipo, oh meu Deus, aquele momento, tchan. Pena que ele não tem gravado essa cena. Sim. E o cara, não, mas como assim? Você não leva porra nenhuma. A empresa é minha. Esse time aqui é muito mais importante do que você. Pega suas coisas e vai embora. Silêncio. O cara não é ficou assim, olhando. nas Não, já- costas. Agora! Pegou, foi embora. Silêncio. O que aconteceu? Pânico geral, né, no primeiro momento. E no primeiro momento, obviamente, as vendas baixaram. Sem dúvida. Curva Sem J, dúvida. curva J. Só que aí, o que aconteceu? Essa região desse cara, obviamente, história. era a melhor da empresa. E aí, o que aconteceu? Eram os melhores clientes. O que eles fizeram? Falsa percepção de que era ele o Falsa- responsável. Exatamente. Puta que Então, pariu, boa. a região dele foi dividida entre todos os outros vendedores, irmanamente, né? Todo mundo ganhou sua fatia e pôde desenvolver muito melhor do que ele estava atendendo. Quem ele atendia? Só os amigos dele, truta, não sei o quê, né? A Quem história está escutando se com certeza repete. deve estar vendo uma E situação. muitas Tá vezes A batata. esse história se cara repete, cara. traz esses clientes história de se repete. relacionamento, traz esses clientes que são Não, e tem próximos da esquema. carteira e não são os E melhores tem clientes. Esquema, Não tem são os melhores esquema. clientes. Vira advogado, né? Não é o cliente ideal. Exatamente. Então, o que aconteceu? A empresa, em Não 3 é o cliente meses, ideal. vendia o dobro do que vendia antes. Cara, mas essa história é tão... Assim, parece, mas cara, é muito... semana Básica, passada, né? mas é batata, é batata. Toda vez O cara a gente vê falou, uma história o cara assim. tava lá 10 anos, tinha uma linha de uma família de produto que não vendia lá e o cara... É isso que o Rafa acabou de falar, casado com o seu. Não ia. Aí chegou uma hora, puto, o cara mandou embora. Trouxe, o que aconteceu? Explodiu Só as vendas de vender, tudo. que Por quê? Porque interessante, aquele que né? visitava não era realmente o perfil Perfeito. para aquele grupo. Perfeito. Mas a região, claro que a região atendia, aí explodiu. Então, assim, é muito importante a gente saber quem está no nosso time. Legal. E aí, entender quem
faz mal para o nosso time. Quem são as pessoas tóxicas no nosso time? Eu canso de ver isso dentro das empresas. Vocês também, né? Então, assim, a gente precisa encarar a realidade de frente. Sim. Porque essas pessoas não podem estar no nosso time. Deixa o concorrente levar. Claro, Sem dúvida, claro. sem dúvida. Deixa o concorrente levar esse cara, Olha, entendeu? o pessoal fica com, a gente fala, né? Quando o pessoal passa lá pela imersão, acaba tendo uma visão de maturidade de empresa completamente diferente do que geralmente o pessoal atua. E aí o pessoal fica maluco, anota 118 folhas e tal. E aí a gente já deixa bem claro, né? Porque falou, gente, primeira coisa que vai acontecer na hora que vocês começarem a colocar regra, provavelmente a sua equipe vai boicotar. É a primeira. Vai pular um pra Primeira cada lado. coisa, Vai pular um pra cada lado. O melhor vendedor vai bater o pé, ameaçar, Vai pular um pra cada não sei o lado. quê, porque tem a maior Exatamente. fatia. Então assim, a gente deixa bem claro, e acho que por isso que tem tanta resistência, né? É como aquela Muita história, resistência. quem presta consultoria, acontece bastante financeira, acontece bastante disso, né? Que a consultoria entra, aí vai mexer lá, ou é o marido da mulher, a mulher é dona e o marido é o financeiro, ou o contrário, o marido é o dono e a mulher. Exatamente. Aí a consultoria financeira vai mexer na parte de. O que acontece? Eles demitem a consultoria. Lógico, Mas isso lógico. É isso. Então, assim, duas coisas importantes nesse momento. Vocês conhecem aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Sim, sim. Eu não tô ligado. Sim, sim. Esse livro, ele fala muito sobre isso. Assim, não mexe no que é meu. Porque aqui sou eu que sou dono do pedaço, sou eu que sou a pessoa que mando, eu conheço tudo, né? Esse livro é um clássico, pequenininho, fininho, vale a pena vocês lerem, pessoal. E aí, quando você olhar lá, você vai se identificar com muitas partes do livro, né? Mas o que é mais importante é entender assim, num primeiro momento, causa um estresse generalizado. Não, porque vem E a aqui, liderança tem vai que botar... entender que esse Não, não. o protocolo é esse mesmo, né? A liderança tem que estar junto com você, que é consultoria. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente vende um projeto como esse é: vocês estão preparados? Vocês, liderança, estão juntos? Vai feder. Vai doer. Vai feder. E vocês vão pagar por isso. Você tem certeza que esse é o momento? Perfeito. Vai pagar por Tem isso. um momento de vale que vai acontecer assim, pra dói. depois o negócio acelerar. Então, né? quando a gente vende, a gente só vende para as pessoas que estão compradas em time, a liderança inteira comprada junto. E a gente já demorou para fazer projetos, justamente porque a gente falou, vocês não estão no momento de comprar. E qual que é uma... Porque você aplica a própria metodologia. Claro! Se não é o ICP, se não é o cliente ideal, eu não vou botar pra E dentro, se não é o senão momento? não vai ficar que não vai, ó. Quem não viu Exatamente, aqui, Rafa. né, o funil aqui, ó. O dinheiro não tá aqui na primeira conversão, o dinheiro tá aqui depois da adoção, Deixa eu até fazer um negocinho expansão, nesse desenho, que eu etc. gostei. Presta aí uma... Pô, Presta aí, por favor. A câmera pega melhor isso aqui. Aí, ó. Essa aqui, E aí, gente, o que a gente quer é isso aqui, ó. Essa daqui pega melhor essa? Então eu vou... Isso aqui é muito importante, ó. Que a gente tenha, né? Boa. Então aqui, ó, isso aqui é um ciclo infinito. Imagina que isso aqui, ó, para Perfeito. sempre a gente quer causar mais impacto. Não sei onde tá indo. Essa daqui, ó. Quer ver aqui, ó. Precisamos de um flip Eu chart. tô segurando aqui, ó. A gente tem um... Se você não tá entendendo ou vendo, você vai ter que contratar o curso. Dá o curso pra Renata. Arrasta pra cima. Olhando pra cá, então aqui, pessoal, daqui pra cá é aquisição. Funil tradicional. Daqui pra cá é expansão. Então imagina que aqui tá o onboarding, né? E aqui a pessoa começa a fazer o uso, né? E adoção. Perfeito. A partir daqui eles começam a ter impacto. E quando a gente começa a impactar, aí a pessoa compra mais. Volta de novo, Claro, quero mais. claro. E aí esse ciclo é infinito. Talvez pelo O benefício E do LTV ninguém vai está aí, comprar mais gente. se você não tá entregando, né? Se o negócio tá ruim. Então, por isso que é fundamental que todas as pessoas dentro da empresa entendam que elas têm que entregar impacto para o cliente. Por isso que desde o primeiro contato é fundamental saber quem é o ICP, qual a segmentação de mercado. Senão ele não chega aqui. Porque a gente vai falar assim, Você não. bota ele pra dentro, ele vem aqui, depois ele vai embora agora. Aqui, assim, Exatamente. pronto. E aí, lembrando, né? Só mais uma coisa importantíssima. Balde furado. Gente, eu gosto de desenhar, que ninguém toda tem essa que parte, lá em casa, toda essa parte aqui, ó, pessoal. Toda essa parte aqui é muito fundamental que as pessoas entendam que até você chegar no onboarding é só custo. Sim. É CAC. Ah, Custo de sim, aquisição de sim, cliente. perfeito, Então, assim, perfeito. enquanto você não colocou, literalmente, deu impacto para essas pessoas. O lucro depois dessa parte. Então, se alguma coisa você fizer errado até essa parte do onboarding, até o final do onboarding, Jogou fora tudo que jogou era. fora todo o dinheiro, E todo até o porque- esforço da sua equipe. E até porque o custo de aquisição só aumenta. Só aumenta. Só é aumenta. aí que ele só aumenta. Olha, tem dificuldade ou diferença entre empresa familiar ou uma empresa listada, alguma coisa assim? Tem muita A em gente termos vai entrar de... nessa ferida? Não, é sim ou não? Depois eu pergunto o resto. Tem... A familiar, a gente atende a maior parte familiar, né? Tem seus desafios, mas tem seus desafios também, uma multinacional. Não, todas elas. Né? Eu acho que são desafios diferentes. E eu acho que principalmente olhando para a cultura. Então, quando você olha para uma empresa familiar, né? Eu trabalhei muito tempo em empresas familiares. Espero que as pessoas não estejam me ouvindo agora, mas enfim. Eu espero que estejam ouvindo. Não sei. Se for as suas empresas, não. Se tiver empresa familiar, esteja... Aí sim.
Mas assim, qual é eu acho que a grande questão da empresa familiar? Qual é a cultura que foi estabelecida nessa empresa? Né? Porque é muito difícil você mudar a cultura numa empresa familiar. Acontece que a gente brinca agora demitir a consultoria, né? E mantém a pessoa que é... Não, porque assim, como é que você vai brigar com seu irmão? Como é que você vai brigar com seu pai? Então assim, outra coisa que eu tenho como lema: não contrate quem você não pode demitir. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, se você tem uma empresa familiar, é muito complicado isso, né? Tem NP casos pra contar aqui que eu não vou contar pra gente, porque vai que, né? Já tem thumb, hein? Já tem thumb, hein? Não contrata quem você não pode demitir. Já tem thumb aqui já. Não contrata que você não pode demitir. Então tem várias coisas assim, importantes que a gente tem que olhar aí, né? E aí, obviamente, é um pouquinho mais profundo, mas em geral, quais são, assim, pra quem tá pensando, falou, eu acho que eu vou ter... Pô, legal, no lugar do CS, não tinha pensado e tal, mas, pô, legal, vou colocar alguém. O que seria mais ou menos o perfil de pessoas lá e, assim, os principais indicadores? Tá, mas como que eu vou medir? Tá. Pode então, ser, assim, primeira coisa, quando que você deve... chegando no fim, infelizmente. Pois é, os caras já levantaram a mão, né? Eles não mostram pra mim. Eles não vão amarrar os mãos do É agir, né? Agir é dona do tempo. Agir é uma pessoa cara. muito difícil. Ela é pessoa de cachorro louco, ela chega, faz o que quer na empresa. Olha, ela manda no negócio todo. Aqui. Ela manda nesse podcast. Então, ela mandou, a gente atende. Que né? bom. Ainda bem. Se depender da gente, degringola tudo. Exatamente. Se depender da gente, já era, né? Tudo. Mas é muito importante assim, quando que eu devo contratar um CS? Vamos começar por aí. Excelente. Primeiro, nem todas as empresas vão ter budget para contratar as pessoas em várias funções diferentes, né? Então, precisamos entender qual é o tamanho da empresa. Primeira coisa. Segunda coisa, quando eu devo contratar um CS? Quando eu tenho um número de clientes que essa pessoa possa tomar conta, entre aspas, e se relacionar de forma ativa. Porque se for passivo, mantém do jeito que tá, né? A partir do momento que eu tenho um CS, eu preciso ter uma demanda ativa para essa pessoa conversar. Para fazer reuniões constantes, né? Então, a gente tem alguns indicadores muito importantes que beleza, eu tenho cliente, sei lá, fácil, cliente A, B e C. Vocês não deveriam ter cliente D e E, né? Ninguém deveria ter cliente D e E. Mas o A, B e o C, beleza. O C, provavelmente esse CS não vai falar. O A e o B, o A toda semana e o B uma vez a cada 15 dias. Vou colocar uma frequência X, né, estabelecida pela gente. E aí é muito importante entender quantos são os meus clientes A. A cada quanto tempo eu preciso falar. E disso vai depender o número quantas reuniões essas pessoas conseguem fazer durante a semana, quantas elas conseguem fazer durante o mês, né? Para que a gente possa fazer exatamente e construir o que a gente chama de pods. E aí tem mais um monte de pano para manga. Mas pods, basicamente, são como se fossem... Núcleos, né? Unidades de negócio. Então, aqui eu tenho, sei lá, 2 pré-vendas que vão atender 3 vendedores e mais um CS. Então, isso é um núcleo, por exemplo, que pode ser segmentado. Que atende até X clientes. Isso. Né? E esse squad vai trabalhar só com cliente A, né? Sei lá, do ramo de varejo, né? E aí a gente estabelece quem são essas pessoas. Eu acho muito interessante esse modelo de negócio. Por quê? Porque eu especializo as pessoas que estão lá dentro. Então, se mudou a legislação, aconteceu alguma coisa no macroambiente... Todo mundo sabe de tudo. Exatamente. E aí eu consigo Fala a língua daquele cliente também. Fala a língua do cliente, eu consigo impactar muito mais esse cliente. Perfeito. Essa é a grande diferença. Então eu consigo trazer o que é melhor, o que é de mais valor, o que essas pessoas precisam saber. E às vezes a pessoa nem sabe que está acontecendo uma mudança na legislação, ainda mais no Brasil, né? Claro. A gente falou isso. E aí, como é que a gente faz para trazer isso como impacto para o cliente? Ok, então precisa ter demanda suficiente para justificar esse profissional. Porque tem um custo. Exatamente. Sim. E quando não tem? Eu boto alguém assim, double hat, o pessoal talvez já é um vendas estendido. Eu vou falar como é que era antes. É um atendimento, suporte. Vou fazer a pergunta pro Thiago Concer. Você já trabalhou como CS em alguma empresa, Thiago Concer? Como CS, não, mas fazendo atividade CS, sim, quando era vendedor. Vamos lá, vamos voltar eu à faço entrevista. Isso, né? Eu faço isso. O que você Ligava, faz? sabia? Eu faço uma... O que você faz? Isso, eu procuro saber como é que tá o nível de serviço. Você também é SDR, você vai atrás. Sim. Se alguém entrou em contato com você no LinkedIn, você não vai falar com essa pessoa? Claro. Nós fazemos um pouquinho de cada um. Perfeito. Então, enquanto eu não tenho grana e não tenho estrutura, talvez, para ter uma pessoa específica, eu posso ter um vendedor mais generalista que vai trabalhar em toda a minha jornada. Mas você mata mais ou menos a pau ali quando você fala, se a pessoa ela tem ali um volume, precisa ter quantidade, né, de clientes, mas de oportunidade financeira, vamos chamar assim, para vender mais. Mesa. Isso. Porque, cara, vamos ser sérios, para você começar. Não, a conta vai super fechar. Põe uma pessoa só para olhar para aquela carteira, para fazer faz 2 colunas de A e B de atividade. Só isso, né? Por quanto custa uma pessoa? Não estou falando de toda estrutura, mas
Pô, Se fecha um, já 3, justifica 4 contratar pau. o 3, cara. 4 pau já consegue trazer alguém, por exemplo, pra ficar olhando um pai e uma mãe, pra ficar olhando. Uma babá, não precisa ser pai e mãe, pode ser mas um babá calma, olhando. nesse momento é muito importante a gente ter consciência do que a gente quer, de quem a gente quer trazer. Exatamente. Quais são as funções básicas agora que a fala de pessoa vai falar. atribuições e Atribuições, perfil e função. Porque outra coisa muito importante, assim, põe o cara aí, quando tocar o telefone ele atende. Ou não, liga lá e fala Atendimento alguma é o cara coisa, baratinho, é que nem vendedor, vendedor mais barato. Mas, Rê, pelo amor de Deus. Então, mas dá pra fazer isso de forma simples, estruturada, que nem Sim. você falou, né? Porque, né, perfil. Pode ser uma pessoa, é um perfil que tem Proatividade. Proatividade. Uma pessoa que tenha muito interesse nas outras pessoas. um nível de conformidade, porque tem padrão. Saibam Mais fazer social perguntas. skills do que qualquer coisa, né? Exatamente. É Total, social skills. total. Um engenheiro não é esse cara. Né? Acho que não. Talvez, Eu não gosto de enquadrar, mas não, assim. eu sei, os engenheiros vão me odiar. porque eu falei Exato, isso, exato. acontece Rafa, sempre. Rafa, você perdeu seus Engenheiro de livros. produção, Acontece bem sempre. específico. Puta, Um Rafa. cara mais quadrado, então. Não. Bob Esponja, tá ligado? É o seguinte, é muito importante que essa pessoa tenha uma escuta ativa, seja uma pessoa muito empática, né? Ela genuinamente se preocupe com o outro. Resolvedor de problemas. Resolvedor de problemas. Eu acho que assim, saber lidar com objeções. Sim. Por quê? Porque essa pessoa também vai lidar Alguém com problemas que alguém estão muito Vai acontecendo. ser o pragmático, famoso não vai para-raio, encaixar né? ali, Vai né? ser o para-raio ali. Então, assim, se é uma pessoa mais agitada, né? Que assim, cara, ou vai ou racha. Ela vai tipo, tudo 8 ou dia, 80. imagina. Não dá. Não dá. Né? Então tem que Ansioso, ser. assim, vai ficar... Não é perfil de vendedor. perfeito, né? Não é perfeito. perfil de vendedor, assim. E nem do CS, porque vai ficar tomando porrada e vai ficar melindrado. Não, eu acho que a entendeu? pessoa que tem que saber entender, e assim, não é porque você tá lidando com um problema que você vai aceitar e falar, não, beleza, isso eu Claro, aceito. claro, Não. claro. Então, claro. eu entendo que você tá passando por isso, sinto Sim. muito, mas vamos ver objetivamente como é que a gente pode ajudar. Aí a posição de você. empatia, Exatamente. Tem que resolver, né? Exatamente. Pegar alguém que Resolvedor. fica xingando lá e aceita. Não, tá bom, é isso não. Não é assim, não. E assim, também uma pessoa que vai identificar novas oportunidades. Por isso, assim, Perfeito. pra mim, qual é a coisa mais importante na hora de contratar uma pessoa? Uma pessoa que saiba se comunicar muito bem, né? Que tenha proatividade, que tenha empatia pelo outro. E genuinamente queira saber que essa outra pessoa tá passando do outro lado. Putz, eu acho que isso é muito desafiador, porque as social skills é o mais difícil da gente, inclusive, identificar se a gente não fizer nenhum teste de personalidade, alguma coisa assim, né? Porque é o... Ai, não, nós vamos entrar num negócio. Não, vamos lá. Quantas horas nós temos aqui hoje Não, ainda? acabou já. Nem Ô, Gi, flash. não É, dá, porque eu acho Gi. que Pera, a só forma pra de fechar. identificar Por favor, comportamento deixa e essa arma em perfil- cima da mesa, por favor, se segura. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui, ó, compromisso em público. Vim só pra falar de CS. Porque, cara, aqui, só de CS, Tem muita coisa. só de entrar no Tem muita perfil, coisa. por exemplo, traz a Rei, traz, sei lá, o Vanderlei pra me falar de perfil comportamental e de personalidade. Sim. Pô, Só pra, vai ser gente um não, papo só pra animal. gente não deixar as pessoas assim, né? Mas como que eu faço personalidade, etc. Pessoal, tem uma ferramenta super simples, chama DISC, todo mundo tem acesso. Mas existe. DISC, né? Obrigada. DISC. DISC, você vai achar inúmeros materiais super bacanas. Mas existe uma análise de personalidade, você começa a estudar isso, você vai longe. Eneagrama. Perfeito. Sensacional. Eu tô Fica aí a ligado. dica pro próximo. Eu tô ligado, eu tô ligado. Com certeza quem já fez formação de Não vou Enneagrama entrar aí. nesse Não vamos entrar nisso, que é mais uma hora de conversa e tal, mas Muito beleza. legal, muito legal. Chegamos, né? Bom, Uma frase que não é muito clichê, tudo que é bom chega ao fim. Olha a voz de Mas tudo é- que é bom chega mas- ao fim. Cadê o Luiz pra fazer essa Mas, frase? ó, Luiz. é óbvio que antes de terminar, agradecer aqui que essa troca é sempre muito rica, né? A gente já se encontrava nas palestras, nos Rafa. eventos, mas Só pra é gente, raso. Só pra gente finalizar. Tô sabendo que você tá solteiro no mercado, Rafa. Ai. Não faz. Ferrou. A gente tinha que falar Ferrou. isso. É mole. Esse é Rafa. não era um assunto que poderia ser tocado. Não sei quando vai passar esse podcast. Mas a gente tinha que falar sobre isso. Gente, mas a gente tinha que fazer essa Nesse provocação. tava, hein? Vai que Nesse daqui umas 3 tava, semanas. nesse tava. Não podemos falar a data Exatamente. hoje, né? Exatamente, não tem data, não tem data. Mas, Rafa, eu quero te dizer que eu te admiro como pessoa. Obrigado. Né? E como Não é só amigo, mais um tá? rostinho bonito no meio das Não é vendas. apenas mais um mexer. O que eu quero dizer Muito é, obrigado. não é só porque você está solteiro neste momento exato hoje, Hoje. né?
que você está disponível para qualquer pessoa. Não. De jeito nenhum. Olhando... ICP, tem o ICP. Exatamente isso. Tem o ICP. Essa é Tem. a ligação. Funil de aquisição e de retenção. Ainda Mas que o não- Rafa venda pra varejo, pra atacado, né? Mas tem certo o ICP ali, tá? Não é assim também, É, não. ICP, só pra gente é. dar um exemplo da vida real. Não é que nem Obrigado água. pela parte Não constrangedora do E agora, podcast. Rafa, a gente tinha que Não falar é que nem sobre água que é isso, pra todo Rafa. mundo assim também exato. não, viu? Não Jeito tem assim, nenhum. né? É triagem, tem toda a parte de Exatamente, triagem. exatamente. Eu cuido dos meus meninos aqui, não é assim também não. Tem o Luiz também, né? Tem. Ah, é, tem que passar pelo É, Luiz, que é o tem que secretário passar pelo Pitbull lá, cara. Não passa nada por ele. Eu mereço, terminou assim. Olha, vê se pode. Obrigado. Tá? Adorei. Muito Dá obrigado. um recado lá pra galera. Obrigado aí. Pessoal, pela- obrigada, amei. Tá bom? A gente se que diverte, agradece. cara. Deixa eu voltar pro Super CS. legal. Falar É só de sempre CS. Beleza. incrível ter gente como você aqui nesse nosso podcast, no nosso papo, que é leve, mas entrega valor. Acho que isso é super importante. Isso é edutainment, né? Educação E que a gente se entretenimento. diverte também. A gente se diverte. Tem que se E divertir. lembrando, obviamente, que muito desse conteúdo a gente aplica nas nossas imersões. Nas Exatamente. imersões do Sales Club, né? Logo, logo o Rê vai estar por lá também, que a gente Já sabe. teve com a gente, mas vai voltar com um então curso já vai estar específico, lá né? também. Então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, você que está assistindo aí, tem as imersões do Sales Club que acontecem todo mês, tá? Tem o link em algum lugar aqui, né, na descrição, etc. Só que você, não sei quando vai passar, mas você tem que clicar e reservar, porque Arrasta pra sempre cima. acaba rápido. Ah, isso é verdade. É presencial, é em São Paulo, acontece uma vez por mês, então tem fila e é finito os lugares. Então corre atrás, porque senão vai ficar de fora só no mês que vem. Você não quer ficar passando por essas dores de cabeça sem saber como solucionar. Beleza? Exatamente. Trigger Encontro points. você lá. Grande abraço. Vamos vender. Valeu, gente.